Olá, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos aqui a mais um direto semanal. Vou só aguardar que entrem, vão entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos só aguardar que vão entrando. Hoje temos aqui um tema bastante interessante, um tema que é inerente a todos nós, que é inerente às nossas vidas, é algo que faz parte de nós. E, portanto, vamos aqui falar um pouco sobre relacionamentos tóxicos, de certa forma, e o que é que nós podemos fazer para nos protegermos precisamente da energia das relações tóxicas. Vou só aguardar que entrem, que vão entrando, que é para darmos aqui início. E depois no final iremos então fazer a nossa meditação, que irá aqui de encontro àquilo que vamos falar agora. Boa noite, Tânia. E se calhar eu vou iniciando, para hoje também não ficar um direto tão extenso, até porque temos a meditação para fazer e, portanto, vamos iniciar aqui. Vamos então aqui falar um pouco o que é isto. Boa noite, Tânia. O que é isto das relações tóxicas? As relações tóxicas, concretamente e na prática, todos temos na nossa vida, muitas vezes, relações que, por algum motivo, vamos atraindo o mesmo tipo de relações, vamos atraindo relações que são disfuncionais, não funcionam, não são equilibradas de todo. E aquilo que na prática nós acabamos por verificar que são precisamente as relações tóxicas, são relações em que há uma tentativa de poder de um sobre o outro, há aqui uma tentativa de domínio, digamos assim, de um sobre o outro, há aqui um desejo de controlo de um sobre o outro, ou às vezes até de controlo mútuo, e depois essencialmente há aqui uma dependência emocional, há aqui uma dependência social, e depois há os aspectos que advêm das relações tóxicas. Pronto. Na prática, são relações em que há tensão entre as pessoas, há muita crítica, há muita desconfiança, há muito ciúme, são relações em que as pessoas não estão felizes, e muitas das vezes têm dificuldade em se libertar, têm dificuldade em sair dessas relações. São relações cuja qualidade, precisamente, vive-se na base da tensão, muitas vezes até medo, receio. Muitas vezes, neste tipo de relacionamentos, há tensão de tal forma que uma das pessoas tem receio de sair desta relação. Portanto, não há apoio entre ambas as pessoas e, portanto, há aqui, exatamente, Tânia, são relações em que as pessoas não conseguem ser elas próprias. São relações em que há muita atribuição de culpa ao outro, não é? A culpa é sempre do outro. E há, muitas das vezes, muitas ameaças durante a relação, ou seja, a ameaça de um elemento para com o outro. Isto são algumas das características de uma relação tóxica. Okay? Outra coisa é como é que ela se manifesta nas pessoas, como é que ela se manifesta nas pessoas que estão ali a viver aquela relação tóxica. E na prática elas vão se traduzir numa baixa autoestima. Não digo dos dois elementos, mas pelo menos há sempre um que vai acabar por passar por uma baixa autoestima. Muitas vezes acontece que as pessoas permanecem naquela relação porque há uma visão distorcida do que é um relacionamento saudável, do que é um relacionamento de amor. E atenção que aqui, quando estamos a falar em relações tóxicas, não tem necessariamente que ser apenas relacionamentos amorosos. Há relacionamentos a nível de trabalho, há relacionamentos sociais, há qualquer tipo de relacionamento pode ser um relacionamento tóxico. Neste caso, seja em que circunstância for,
aquilo que se manifesta, pisamos em ovos, exatamente, Tânia. Ou seja, as pessoas estão sempre ali com algum cuidado, até porque não sabem o que é que vai ser a reação do outro. Então, são relações em que as pessoas acostumam-se à situação, mantêm-se ali naquela zona de conforto. É mau, mas não se mexem dali. Porque é mau, mas muitas das vezes, como em qualquer circunstância, pode ser mau. Mas o medo do que vem depois, ou do que vem se as pessoas saírem daquela relação, ainda é maior. Então as pessoas deixam-se ficar ali. As pessoas acostumam-se, deixam-se estar. É algo que não é saudável, é algo que pune a própria pessoa, mas a pessoa não sai dali, ok? E, portanto, muitas vezes quando são relacionamentos amorosos, há uma das pessoas que acredita que consegue mudar o outro, que consegue salvar o outro, que vai conseguir alterar as situações. Boa noite, Samim. Na prática, quando são relacionamentos tóxicos, a menos que a própria pessoa ganhe consciência e queira mudar, ninguém muda ninguém. Essa é a verdade. Ninguém muda ninguém. Nós só temos o poder de nos mudar a nós mesmos. E, portanto, o outro só vai mudar se ganhar consciência de que possa não estar a agir de forma correta, possa não estar equilibrado e que precisa de fazer algum tipo de alteração. Caso contrário, isso não acontece. Há também uma manipulação emocional e, portanto, que depois leva precisamente a um desgaste, que leva precisamente a esta baixa autoestima, amor próprio. Há um dos elementos, pelo menos, que é para esquecer. Acaba por perder a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua confiança, e vive no medo. E vive no medo, essencialmente. Em que relacionamentos é que isto pode acontecer? Isto pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento. Pais, filhos, a nível de trabalho, companheiros, colegas de trabalho, chefias de trabalho, irmãos. Portanto, isto pode acontecer das mais diversas formas com qualquer elemento das nossas vidas. O que é que nós vamos aqui hoje falar concretamente? O que é que eu vos trago aqui hoje? São precisamente 7 ações que nós podemos tomar na nossa vida, precisamente para nos protegermos deste tipo de relacionamento. No que toca a relacionamentos pessoais, é um facto que nós temos o poder de sair dali. Okay? Podemos pedir ajuda, ou podemos ter que pedir ajuda, mas temos o livre-arbítrio de poder sair dali. Muitas vezes, quando são relacionamentos a nível de trabalho, é um pouco diferente, porque nós todos os dias temos que voltar para o local de trabalho, e se no local de trabalho o ambiente ou as pessoas com quem trabalhamos, a energia é tóxica, o que é que nos resta fazer? Resta-nos precisamente trabalhar em nós aquilo que nos vai proteger da energia com a qual nós temos que lidar todos os dias. Nós não podemos escolher muitas das vezes os sítios onde trabalhamos. Resta-nos sim então fazer o do outro lado, que é trabalharmos em nós. Trabalharmos em nós as formas de nos protegermos, de estarmos blindados, digamos assim, o melhor possível em relação a energia que advém deste tipo de relacionamento. Então, o que é que nós podemos fazer na prática para nos protegermos? O primeiro ponto que eu tenho logo aqui é precisamente trabalharmos o nosso autoconhecimento e o nosso autodesenvolvimento. O que é que acontece quando nós trabalhamos isto em nós? Passamos a conhecer-nos melhor, passamos a conhecer os nossos limites. E muitas das vezes as relações tóxicas não eram tóxicas e passaram-se a tornar tóxicas. Porquê? Porque as pessoas não estabelecem limites. Então, um dos pontos é precisamente saber estabelecer limites. Outra parte aqui do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, é precisamente conseguirmos observar a nossa realidade, mas colocarmos-nos do lado de fora como observadores da nossa própria realidade. Quando nós estamos dentro do problema, é muito normal que nós não consigamos ver toda a amplitude que ele tem e como é que vamos agir. Às vezes até conseguimos ver e às vezes até temos consciência que aquilo está ali, que
há algo que não está bem, há algo que não está de acordo com aquilo que nós sentimos. Mas depois há uma dificuldade em dar o passo, há uma dificuldade em sair dali daquela zona de conforto. Então, aqui o autodesenvolvimento, o trabalho que é feito aqui com autoconhecimento e autodesenvolvimento passa por sermos observadores da nossa própria realidade, conhecermos-nos melhor, conhecermos-nos a nós, não é ao outro, é conhecermos a nós. Como é que nós podemos querer conhecer o outro quando muitas das vezes nós não conhecemos-nos a nós, as nossas capacidades, os nossos dons, aquilo que temos que corrigir, temos que querer olhar para nós. Muitas das vezes nós não queremos efetivamente olhar para nós e ver todas as nossas dimensões, a nossa dualidade, as nossas sombras e a nossa luz. Mas temos que, para nos trabalharmos, para sermos capazes de ganhar esta proteção, temos que saber e temos que conseguir olhar para nós. Temos que agir de acordo com o nosso sentir e muitas vezes anulamos-nos perante o sentir do outro. Então aqui o autodesenvolvimento também passa por aprendermos a sentir, aprendermos a seguir o nosso sentir. Trabalhar a nossa intuição. Muitas vezes é através da intuição que nós vamos nos apercebendo de algumas coisas, que vão tocando aqui alguns sinos, e é através da intuição que nós vamos, portanto, tendo algumas pistas, por assim dizer. Controlo. Trabalharmos o nosso autodesenvolvimento também passa por trabalharmos a questão do controle. Nós queremos ter controle de tudo. E isso, o acharmos que controlamos, torna as relações tóxicas também. Então é sabermos trabalhar aqui esta parte do controle que nós não controlamos. Nós não controlamos. Está tudo, digamos assim, tudo é o universo na prática que acaba por controlar. Nós não controlamos nada, mas queremos controlar. Outro ponto aqui do autodesenvolvimento passa por nós nos tornarmos precisamente naquilo que nós queremos. Ou seja, nós queremos ter uma determinada realidade, mas não queremos trabalhar para ter essa determinada realidade. Na prática, a realidade que vem para nós, ou a realidade que depois surge na nossa vida, é simplesmente o reflexo daquilo que nós somos. Então, se nós trabalharmos e passarmos a sentir em nós essa realidade, a realidade externa vai mudar. É assim que o que está fora é o reflexo daquilo que está dentro. É simples. É simples e não é tão simples assim, não é? Vamos passar ao segundo ponto. O segundo ponto que eu tenho aqui é trabalhar o nosso merecimento, trabalhar a nossa autoestima, trabalhar a nossa confiança, trabalhar os nossos medos. E isto... temos várias formas de podermos trabalhar. Eu, no outro dia, quando fizemos o direto sobre o portal, eu referi aqui algumas formas de nós podermos trabalhar precisamente o nosso amor próprio, a nossa autoestima, a nossa confiança. Podemos trabalhar aprendendo aqui a mudar os nossos pensamentos, porque a nossa realidade vem daquilo que nós pensamos. Portanto, mudar aqui os nossos pensamentos, fazer aquilo que nós gostamos, aprendermos a respeitar-nos, aprendermos a perdoar-nos, a cortar com aquilo que nos faz mal, cuidar mais de nós da mesma forma que muitas vezes nós cuidamos dos outros e esquecemos de nós pelo caminho. Então aqui a ideia também é nós aprendermos a cuidar de nós, libertar-nos do passado. Muitas vezes nós carregamos o passado, mas o passado é o passado. Podemos honrar o passado, podemos curar feridas do passado, mas deixar o passado lá atrás. Nós estamos no momento presente, estamos no aqui e no agora. Enquanto estivermos presos lá atrás, presos no passado, a vida não flui. A questão é essa, a vida não flui. Nós queremos um futuro, mas como é que nós queremos um futuro se nós não largamos o passado? Portanto, isto aqui a nível de autoestima, de autoconfiança, de amor próprio. Portanto, trabalhar é uma forma de nos protegermos das relações tóxicas, porque muitas das vezes as pessoas acabam por
cair ou permitir que as relações tóxicas aconteçam por falta de autoestima, por falta de autoconfiança, por falta de amor próprio, e então procuram encontrar no outro aquilo que não têm dentro. Okay? E isto, muitas vezes, é uma das razões pelas quais as pessoas acabam por entrar em relacionamentos tóxicos. Então, trabalharmos isso em nós vai nos permitir tornarmos-nos mais fortes, emocionalmente tornamos-nos mais fortes também e, portanto, conseguimos proteger deste tipo de relacionamento. O ponto número 3, que é trabalharmos a nossa vibração. A lei da atração, portanto, que é nós temos o poder de criar a nossa realidade. Então, na prática, nós comunicamos com o universo e somos nós que dizemos ao universo e somos nós que atraímos as coisas para a nossa vida. Então, na prática, o nosso inconsciente, que é 95% daquilo que nós somos, é que armazena recordações, que armazena os nossos traumas emocionais. Então, é essa parte de nós, é esse inconsciente que comunica com o universo. Então, na prática, a nossa mente inconsciente assume que tudo é verdade. Então não distingue a verdade da mentira. Então, na prática, se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos e daquilo que nós emanamos para o universo, é precisamente isso que nós vamos atrair. Okay? Então, se algo não está bem, somos nós que acabamos por atrair isso. Okay? Então, vamos receber unicamente aquilo que nós emanamos. Então, daqui que seja muito importante aqui trabalharmos aqui, neste caso a lei da atração, trabalharmos aqui a nossa vibração. Quanto mais alto nós vibrarmos, é precisamente a mesma vibração que nós vamos atrair para nós. Okay? Ponto número 4, que é trabalhar as nossas crenças limitantes. As nossas crenças limitantes. O que é que são na prática aqui as nossas crenças? Nós temos, eu vou falar aqui em 3 tipos de crenças que nós muito comumente temos, que são as crenças que nós herdamos, portanto que vêm do nosso sistema familiar, das pessoas que nos são mais próximas, daqueles que convivem mais connosco. Depois temos as crenças sociais, que são aquelas que vêm de fora, que vêm do exterior, que nós vamos adquirindo, não é, ao longo da vida. E depois temos as crenças pessoais, que são aquelas que nós próprios desenvolvemos, okay? Que não têm necessariamente que ser incutidas, mas que nós, recorrente da nossa experiência de vida, nós criamos essas crenças. Então, isso torna-se limitador para nós. Essas crenças, muitas das vezes, fazem-nos permanecer nesse tipo de relacionamentos. Então, se nós conseguimos trabalhar aqui as crenças, e é uma coisa que nós fazemos, que eu faço, por exemplo, quando trabalho com mesa radiónica, por exemplo, nós trabalhamos muito daquilo que nós estamos aqui a falar hoje, é trabalhado na mesa radiónica. Trabalhamos as crenças, trabalhamos aqui os medos, trabalhamos a ansiedade, portanto, trabalhamos aqui muito disto, é trabalhado aqui na mesa, entre outras terapias. E, portanto, trabalharmos aqui as nossas crenças vai mudar a nossa visão. Vai, em muitas das circunstâncias, vai-nos precisamente expandir a nossa consciência, levar-nos a ver a realidade já de outra forma, e então vamos conseguir já olhar para aquilo e perceber que não é ali onde nós devemos estar, e sim poder sair então. Ponto número 5, que é trabalhar o perdão. Trabalharmos aqui o perdão, trabalharmos aqui a aceitação, por se assim dizer. Trabalharmos aqui o perdão, trabalharmos aqui, fazemos aqui um processo de cura, fazemos aqui um processo de transmutação, que é perdoarmos a nós antes de perdoar os outros. Este trabalho com o perdão também é um trabalho que é muito importante. Porquê? Porque muitas das vezes as pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos por uma questão de culpa. Sentem que não podem abandonar
aquela pessoa ou não podem sair daquele relacionamento. É tóxico, mas vão sentir culpa se saírem dali. Então permanecem ali. Então daí que seja importante trabalhar aqui o perdão. Quando nós nos perdoamos, curamos essa ferida. E então deixa de haver culpa. Então as pessoas conseguem se libertar. Okay? Conseguem sair. Até porque, ao estarmos aqui a trabalhar o perdão, a culpa, estamos a trabalhar também o merecimento. Porque se eu consigo trabalhar a questão da culpa, não é, Tânia? Se eu consigo trabalhar a questão da culpa, eu consigo perdoar-me e consigo assumir que eu mereço melhor. Então eu não tenho que permanecer ali, não é? Se eu mereço, eu posso sair. E posso sair sem culpa. E muitas das vezes as pessoas, e mesmo dentro dos relacionamentos que possam até não ser tóxicos, mas há situações que são, e muitas das vezes voltamos à questão da culpa, que as pessoas muitas vezes não dizem aquilo que devem dizer ou aquilo que sentem que devem dizer, não partem para a ação precisamente pela questão da culpa, que o outro vai se sentir mal e a culpa é minha, eu vou abandonar a outra pessoa vai ficar sozinha, a culpa é minha. E mesmo a nível de trabalho isto acontece. Porquê? Porque as pessoas as pessoas a nível de trabalho, mas desenvolvem relações entre as pessoas, e muitas vezes por sentimentos de culpa as pessoas permanecem ali. Okay? Então este trabalho com o perdão, trabalho com o merecimento é muito importante aqui também. E isso fortifica-nos, okay? Porque não estarmos a sentir culpa e sim sentirmos merecedores de um relacionamento melhor vai-nos permitir sair dali. Outro ponto, que é o que nós vamos trabalhar depois a seguir, que é a meditação. A meditação ajuda-nos a entrar precisamente numa vibração muito mais elevada, numa vibração em que também através da meditação conseguimos trabalhar o perdão. Pronto, e daí que a meditação apareça aqui, porque a meditação também nos vai permitir, a meditação e a blindagem energética, atenção, é a meditação e limpeza, proteção energética, portanto, que podemos fazer que nos vão proteger ao longo do nosso dia, por exemplo, contra qualquer tipo de situação, qualquer tipo de relação tóxica que se possa aproximar de nós. Então a meditação coloca-nos aqui numa vibração muito mais elevada, ajuda-nos a trabalhar muito mais o nosso interior, a fortificar, a trabalhar as nossas emoções, a própria visualização que é feita quando da meditação coloca-nos noutro estado. Eu quase que diria que nos desliga de algumas coisas e liga os nossos fusíveis a outras realidades, a outra energia, faz-nos expandir a nossa consciência precisamente e, portanto, automaticamente tudo muda. O último ponto tem a ver com a nossa reprogramação mental. Então, nós falámos aqui na lei da atração, mas aqui a questão da reprogramação mental tem a ver aqui mais com... Nós podemos usar decretos, nós podemos usar a nossa imaginação, nós podemos usar afirmações, podemos trabalhar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Ou seja, os nossos pensamentos somos nós que os criamos. E os pensamentos já percebemos que criam a realidade. Então, se nós conseguimos reprogramar, porque o nosso cérebro é elástico, então se nós conseguimos trabalhar aqui a nossa reprogramação, nós vamos conseguir trabalhar pensamentos, emoções e ações. Consequentemente, vai-se criar aqui este ciclo de alteração de padrões, até poderemos dizer assim, e vamos ter a capacidade de transformar então a nossa vida. Então, quando nós reprogramamos mentalmente, porque a nossa parte mental tem aqui imenso peso, muitas das vezes as pessoas permanecem nas relações tóxicas e deixam-se afetar porque lá está, mentalmente estão num determinado padrão que quase que lhes diz que têm que permanecer ali. Então aqui a ideia da reprogramação é precisamente isto, vamos reprogramar, vamos alterar os padrões, vamos alterar as nossas crenças, vamos trabalhar o nosso campo eletromagnético. Porque nós não podemos funcionar apenas com a parte mental,
ou só com a parte emocional. Temos que funcionar com as duas. E o nosso campo eletromagnético é precisamente trabalharmos o coração e a mente e dessa forma criar um campo eletromagnético equilibrado e sustentável para nós, digamos assim. Então, aqui a reprogramação mental aparece desta forma como uma forma também de nos protegermos aqui dos relacionamentos tóxicos. Portanto, se mudarmos aqui a nossa parte mental, já vamos olhar para as coisas de outra forma, de certeza absoluta. Já não vamos querer permanecer ali. Já vamos perceber o quão nós nos conseguimos afastar e proteger daquele relacionamento. E, portanto, isto tudo para nos levar a ressignificar, por assim dizer, tudo aquilo que nós vivemos, vamos ressignificar e vamos construir algo. E temos aqui muitas portas para podermos fazer isso, seja a que nível for, seja a nível de relacionamentos pessoais, seja a nível de trabalho, seja naquilo que for. Qualquer relacionamento, nós podemos trabalhar com tudo isto e mais haveria. Eu trouxe apenas 7, mas mais havia para podermos trabalhar aqui isto. Há imenso para trabalharmos, em terapia também trabalhamos isto, e portanto espero que tenha feito sentido. Se tiverem algo para partilhar, também podem partilhar, já sabem que podem partilhar, porque agora, entretanto, depois vamos fazer aqui a nossa meditação, a meditação que eu trouxe para hoje, ou seja, é uma das formas de nós podermos trabalhar aqui a nossa energia e trabalharmos aqui a parte aqui dos relacionamentos tóxicos, aqui desta energia de toxicidade, e podemos usar aqui a meditação precisamente para isso. Eu vou, se tiverem alguma coisa para partilhar, vão partilhando, vão colocando aqui. Eu vou só mudar a música e vamos fazer aqui a nossa meditação. Eu vou guiar aqui a nossa meditação. Eu vou só trocar aqui a música. Vou pedir que se coloquem numa posição confortável. Eu vou só aumentar um bocadinho a música, que é para se conseguir ouvir. Digam-me só se conseguem ouvir a música, porque aqui a ideia é precisamente se conseguir ouvir. Ou se estiver muito alto, digam-me que eu também baixo. Então vamos lá, vamos nos colocar aqui numa posição confortável, vamos fechar os nossos olhos e vamos inspirar profundamente, encher bem a barriga com ar e expirar. Inspirar novamente e expirar. Vamos enraizar, vamos sentir os nossos pés como raízes entrarem até ao centro da terra e vamos sentir esta sustentação da Mãe Terra. Estamos num lugar seguro, sustentados, apoiados e amados. Então vamos nos sentir, entrar num estado de tranquilidade. Vamos relaxar o corpo. E vamos preparar o nosso coração para uma celebração. E vamos sentir o quanto os nossos mestres, os nossos guias, nos honram e nos acompanham.
Inspiramos e expiramos tranquilamente. E leva esta energia divina ao teu coração. Deixa o corpo livre de qualquer tensão. A cada inspiração, expande o teu corpo, expande o teu coração. E visualiza uma bola de luz dourada no teu coração e ela vai fazer o caminho de regresso a casa. A partir dessa bola de luz dourada no teu peito, vai-se gerar em ti uma vibração que liberta a tua alma de todos os teus fardos. Sente essa libertação, a chama da purificação. E vai começar a acontecer em ti a alquimia do perdão, a chama da purificação. O perdão liberta o coração, lava a alma. É o fim da rendição. E a profunda aceitação. Permite-te gerar a vibração do perdão. Unicamente perdão. Todo o teu corpo vibra em perdão, em libertação. Vibra na energia da Mãe Divina. Deixa que o teu coração te mostre agora o que ainda te aprisiona. E à medida que fores sentindo, vais começar a emanar essa energia de perdão. Rende-te a esse perdão em humildade. Esse perdão vai abrir o teu peito e vai dissolver toda a mágoa, todo o medo e toda a tristeza. E visualiza essa mágoa a desfazer, a tristeza a dissolver e o medo a desaparecer. Rende-te a esse perdão que te liberta à medida que te entregas. Quanto mais te entregas, mais te libertas. Visualiza agora uma pessoa, uma situação ou a ti mesma à tua frente e envia perdão e diz: eu liberto-te e liberto-me em nome do amor. Eu liberto-te e liberto-me em nome do amor. E gentilmente inspira e sente o teu coração a expandir. E sente a energia do perdão. E sente a energia do perdão a expandir.
e em gratidão, em profunda gratidão. Sente um manto cristalino, que te é colocado à tua volta, em profundo amor e gentileza. Coloca as tuas mãos no peito e sente o pulsar do teu coração. Sente o teu corpo, o teu espaço. E volta devagarinho. Inspira e expira. E podes abrir os teus olhos. Tânia, peço desculpa, estava baixinha a música. E agora voltando aqui à realidade, ao aqui e agora. Este é o momento pelo qual muitas vezes nós esperamos, que é precisamente esta libertação. Depois ouve-se melhor. Pronto. Eu depois irei gravar a meditação, que se calhar é melhor. E de alguma forma irei disponibilizar a meditação para que, ou seja, podem sempre voltar ao direto para ouvir, mas se calhar depois irei gravá-la e disponibilizá-la de alguma forma, ou através do meu site, eventualmente, alguma forma de poderem fazer depois o download e poderem trabalhar, porque é uma forma depois de poderem trabalhar aqui o perdão, uma das formas. Espero que tenha feito, que tenha sido sentida, que tenha feito aí algum efeito, que tenha ajudado, de certa forma, e que, portanto, podem repetir sempre que sentirem que precisam de trabalhar, sendo esta uma das formas de nos protegermos entre todas as outras que eu identifiquei. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se querem partilhar alguma coisa, algo que possam ter sentido durante a meditação, alguma dúvida que possam ter sobre o que falámos. É algo com o qual lidamos todos, e portanto, só puxar aqui para ver se há aqui algum comentário, mas penso que não haverá aqui mais. Boa noite, Ana. Espero que tenha feito sentido, espero ter ajudado. Naquilo que eu puder ajudar, já sabem que estou disponível. Mas essencialmente trabalhem em vocês aqui o vosso autodesenvolvimento, o vosso autoconhecimento, conhecendo-se, trabalhando isso. Obrigada, Tânia. Trabalhando isso em vocês é uma forma de se protegerem, seja em que situação for. Vão acabar por sentir muito mais paz, muito mais equilíbrio, e tudo aquilo que eventualmente seja externo vai deixar de afetar muito menos a vossa energia, ok? Vão conseguir estar muito mais em muito maior equilíbrio, por assim dizer. Espero que tenha feito sentido. Vou-vos desejar uma ótima noite, um excelente fim de semana. Muito grata por terem estado aqui nesta partilha. E pronto, e voltamos-nos a ver na segunda-feira. Mais uma vez uma excelente noite, um ótimo fim de semana e um grande beijinho.